tem nesses 2 versículos que será lido. E vem comigo para essa reflexão. Lucas 24, versículo 5, a parte B vai dizer: porque procuras entre os mortos aquele que vivo está. O verso 6, a parte A vai dizer: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Porque procuras entre os mortos aquele que vivo está. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. É uma palavra bastante maravilhosa e que marca tremendamente a vida de Jesus. A igreja de Cristo também é marcado através dessa passagem bíblica. Por quê? Porque, como nós bem sabemos, Jesus nasceu com um propósito já estabelecido nos céus. Jesus nasceu com um propósito já estabelecido no mundo espiritual e no mundo terreno. Nós sabemos que todos nós seguimos o ciclo da vida. O ciclo da vida é nascer e morrer. Só que Jesus ele veio com um propósito de nascer, viver em prol do reino de Deus, anunciar as maravilhas do Altíssimo, manifestar o teu poder sobre a face da terra, a fim de que o teu nome fosse reconhecido pelos moradores da terra. E o propósito estabelecido de Jesus era morrer. Mas a morte de Jesus não seria uma morte qualquer. A morte de Jesus seria a morte de cruz. E quando todos dizem e afirmam que Jesus morre na cruz, nós entendemos que a morte de Jesus na cruz trouxe vida para todos os moradores da face da terra. Porque Jesus nasce como profecia, aonde muitos profetas profetizaram acerca do teu nascimento, como o profeta Isaías e dentre outros profetas que profetizaram que de uma virgem nasceria o Salvador da humanidade. Nasceria o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Nasceria o Emanuel, nasceria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz e o Pai da eternidade. Jesus nasce por intervenção divina e concepção divina. Jesus cresce cumprindo a sua grande missão, ensinando nas sinagogas acerca da palavra de Deus, ensinando sobre o reino de Deus. Jesus, ele manifesta o teu poder, curando pessoas que precisavam de uma intervenção da medicina, mas não encontrando solução para a sua enfermidade, acharam em Jesus a cura de uma enfermidade que aos olhos humanos era impossível. Solução e reversão. Jesus cura muitos aleijados desde o seu nascimento. Quadros irreversíveis.
Jesus traz à vida pessoas que haviam morrido, quadros irreversíveis. Jesus, ele traz libertação a pessoas que eram possessas pela influência maligna, que eram escravizados. Jesus faz raiar a sua luz a todos aqueles que se encontravam em trevas. E aqueles que viviam na escuridão, eles viram raiar a luz do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas assim como bem eu sei, e você também, a vida de Jesus, ela não foi apenas um mar de rosas. Como eu disse, Jesus, ele veio com um propósito já estabelecido no céu, no mundo espiritual e sobre a face da terra. Até que chegou o dia em que Jesus deveria cumprir o propósito que já havia sido estabelecido. E o propósito de Jesus não era só viver, só curar, só libertar e transformar a vida de pessoas. O propósito de Jesus era morrer. O que diferencia Jesus da massa humana é que o propósito humano é nascer e viver. A morte é a consequência, a morte é o fim da vida. Mas o propósito de Jesus sempre foi morrer. E dessa forma, na forma mais horrível que poderia existir, Jesus morreu. Em uma circunstância de bastante humilhação e escárnio, em uma circunstância de bastante flagelo, aonde Jesus apanhou, aonde Jesus foi machucado, aonde Jesus foi ferido, aonde Jesus foi açoitado, e aonde Jesus carregou sobre os seus ombros uma cruz pesada. Alguns estudiosos vão falar que aquela cruz pesava-se 50 quilos. Outros vão dizer que tinha aproximadamente 79 quilos a 130 e poucos quilos. Nós não podemos afirmar qual era o peso exato da cruz, mas nós sabemos que aquela cruz era pesada, porque ela era feita de madeira maciça, e ela precisava suportar o corpo de Jesus suspenso. Só que além do peso físico daquele madeiro, havia um peso espiritual, que era o seu pecado, era o meu pecado, era o pecado de toda a humanidade que estava representado naquela cruz, aonde Jesus carregou por 600 metros, por uma rua que se denominava Via Dolorosa. E chegado o momento, Jesus é crucificado no Monte Caveira do Gólgota. Chegado o momento, Jesus expira e dá o seu último respirar. E ele diz ao Pai: Pai, a ti entrego o meu espírito. E morreu. Jesus deixa bem claro que a vida dele não estava nas mãos dos seus algozes,
a vida de Jesus estava nas mãos de Deus. Jesus morre, é retirado da cruz, é colocado, encerrado em um sepulcro, e ali colocaram: aqui jaz Cristo Jesus, aqui jaz o Rei dos Judeus, aqui jaz o Messias prometido, aqui jaz o Nazareno. Mas passa-se um dia, passa-se 2 dias, e a Bíblia vai dizer no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 1, que no domingo de manhã, ao 3º dia, Maria Madalena e Joana vão ao sepulcro de Jesus, levando consigo especiarias a fim de ungir o corpo de Jesus e embalsamá-lo. Mas elas encontram a pedra já removida, e elas entram no sepulcro e já não encontram mais o corpo de Jesus. Eu imagino, porque a Bíblia diz que elas se encontram em um estado de profundo apavoro. Elas ficam apavoradas porque não sabem o que aconteceu e não conseguem encontrar o corpo de Jesus, o seu mestre. E eu imagino que elas se desesperaram e começaram a pensar: roubaram o corpo do meu mestre, roubaram o corpo do meu Jesus. As pessoas não respeitaram nem mesmo o descanso do meu Senhor e usurparam o corpo do meu Senhor. Até que aparecem do lado delas 2 homens com roupas reluzentes como um brilho solar. E ele se direciona a elas e faz uma pergunta: por que procuras entre os mortos aquele que vivo está? E afirma: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Olha, Jesus ele mostra que a morte não tem poder sobre a sua vida, ressuscitando ao 3º dia. Jesus mostra que o inferno não tem poder sobre a sua vida, ressuscitando ao 3º dia. Jesus mostra que a cruz não tem poder sobre a sua vida, a sepultura não tem poder sobre a sua vida, os seus algozes não têm poder sobre a sua vida, porque ele ressuscita ao 3º dia, mostrando que ele é vencedor. Porque onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu agrilhão? Jesus derrota a morte ressuscitando. E Jesus prova para o inferno que ele é mais poderoso do que eles pensavam que ele era. E eu finalizo estas palavras dizendo a você que o nosso Jesus Cristo não está mais pregado em uma cruz, mas a salvação que ele nos trouxe naquela cruz jamais poderá ser esquecida ou anulada.
Mas Jesus foi um Deus vencedor, que morreu sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E louvado seja o nome do Senhor.